Mais uma vez, é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. E hoje ainda, cara, hoje é um dia muito especial. Pelo menos para mim, meu coração, você não tem noção de como está explodindo de alegria pelo que aconteceu ontem. Ver todo mundo assim, pelo menos quase todo mundo, hoje aqui, é uma alegria muito grande. E poder compartilhar essa palavra, hoje você vê que nós não combinamos, nós nunca combinamos, na verdade. Mas sempre alguma coisa, as canções, você viu que as canções, o pastor falou de desgraça, né? E por incrível que pareça, o tema da nossa mensagem hoje é maravilhosa graça. E hoje nós vamos sim falar de graça, de bondade de Deus. Nós estamos vivendo em tempos tão complicados assim, sabe? Dias difíceis, que fica até complicado a gente entender a graça de Deus. De tanta coisa que acontece, de tanta tribulação, de tanta aflição, com tanta crise, né? A gente vive num mundo com tantas crises, pessoas com crises eu passei por isso, crises de ansiedade, depressão. Isso tem acometido um monte de pessoas. E irmãos, não é fora da igreja não, é dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja tem muita gente com depressão, tem muita gente com ansiedade. E eu refletindo sobre isso, eu questionei, eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, mas por que isso acontece conosco, mesmo dentro da igreja, mesmo crendo no Senhor? E o que veio para mim é que talvez ainda nós não compreendemos a graça de Deus. Nós falamos de graça, que Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, mas talvez ainda não compreendemos essa graça, essa bondade, essa coisa que é de graça, que é favor imerecido. E hoje eles falam, né, eu não sei, mas que a ansiedade é um dos males do século. E ansiedade, quem já teve ansiedade? É horrível, gente. E ansiedade, o que ela é? Ela é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que vai acontecer, é o medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. E nós não temos esse controle. Nós não sabemos o que vem depois. A depressão é uma causa profunda, de uma tristeza profunda do que passou, de coisas que fizemos talvez, ou coisas que aconteceram em nossas vidas, e que causou marcas e deixou marcas. Isso aconteceu desde o começo da Bíblia. Se você pegar em Gênesis, nós enxergamos a graça de Deus, que vem sendo desde lá do princípio, desde o jardim. Mas ainda hoje, muita gente, muitos de nós, eu falo por mim também, não entendemos essa graça. A maravilhosa graça. Lá em Gênesis 3, 21, diz assim, ó: o Senhor Deus fez roupas de pele e as vestiu em Adão e sua mulher. O que aconteceu? Adão e Eva. Adão, viu, gente? Foi Adão. A responsabilidade era dele. Caiu, pecou. E aí Deus sacrificou um animal. Olha a graça. Deus sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva, e cobriu Adão e Eva, cobriu o pecado.
Ali já começou a graça. Um animal que não tinha nada a ver, um animal inocente, ele foi sacrificado e pegou a pele do animal e vestiu, cobriu Adão e Eva, que se sentiam envergonhados por causa do pecado. E desde a queda, desde aquele tempo para cá, a gente ainda não entendeu a graça. Eu falo porque eu acho que eu não entendi a graça. Mas eu peço que Deus nos revele nessa noite essa graça e essa bondade, e nós saímos daqui hoje com o coração cheio de graça. Em Êxodo 6, do 6 ao 9, diz assim: por isso diga aos israelitas, Moisés falando: eu sou o Senhor, e os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, e os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte. Esse é o nosso Deus, é um Deus de braço forte, e com poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo, e serei Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. E aí, a graça. Mais uma porção de graça. Porque, gente, esse povo que estava no Egito, não era um povo muito voltado para Deus, não. Eles não estavam muito querendo Deus, não. Moisés, no versículo 9, só para vocês entenderem. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofria. Eles não deram ouvidos por causa da angústia e do sofrimento. E hoje, um dos motivos com que nós não entendemos a graça de Deus é a angústia e o sofrimento. Cega. A angústia e o sofrimento nos cega, gente. E a gente não consegue enxergar essa graça. A gente não consegue confiar. Já quando eles já tinham saído do Egito, já tinham passado pelo mar, e aí em Êxodo 16, do 3, 16, 3 e 4, diz assim: disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha o povo. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Não, não era assim. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: olha a graça. Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. É o pão de cada dia. É a graça de cada dia.
Mas ainda assim, eles não entenderam a graça. Todos nós sabemos como Deus tirou o povo do Egito, das pragas. E tudo foi graça. Aquilo foi bondade, misericórdia de Deus. Êxodo 33, do 1 ao 3, diz assim: eu estou pulando algumas etapas, porque senão a gente ia ter que... Porque eu comecei em Gênesis. E, por exemplo, daqui até chegar em Apocalipse, onde eu vou parar, a gente vai ficar aqui uma semana. Então eu estou dando para a gente entender essa graça. Mas a gente vai sair daqui hoje com o coração cheio de graça. Êxodo 33, 1 ao 3 diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Ó, como que ele fala? Com o povo que você tirou do Egito. E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manda leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Tem alguma outra tradição? Dura servir, alguma coisa aí? Tem, né? Vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. Então Deus falou: ó, vocês vão, tudo bem. Olha a graça de Deus aí de novo. Vocês vão, vou te levar em segurança. Só que vocês são um povo duro, coração duro. Mas eu farei. E ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele faz. Ele continua a fazer nos dias de hoje. Só que por que é tão difícil confiar nessa graça que nos acompanha? Porque é tão difícil acreditar que esse Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus ontem e hoje e sempre. Você sabe por quê, gente? Porque é um desejo absurdo no ser humano de ser Deus. E de ter controle da vida, do tempo, do que vai acontecer. Esse é o nosso desejo, a gente queria, eu queria. Por isso é tão difícil confiar. Olha isso, ó. Deus continua a mostrar essa graça e bondade exatamente agora. Quem aqui hoje? Quem aqui tinha certeza? Pode levantar a mão, tá? Quem aqui tinha certeza que estaria aqui hoje, agora? Respira fundo aí. Assim, ó. Isso é graça. Quando eu falei levanta a mão, eu também levantaria, tá? Só que ninguém aqui tinha certeza que estaria aqui hoje. Nós estamos aqui hoje, agora,
e respirando, por causa da graça. Aí você diz assim, mas irmão, você não sabe pelo que eu tenho passado? Não sei. E essas coisas que a gente passa, essas aflições e esses sofrimentos, eles criam escamas em nossos olhos e cada vez mais a gente enxerga menos a Deus. As aflições, elas fazem isso. Quando eu estou com crise, eu tenho crise. Não se escandalizem, mas eu tenho. Isso me cega. Eu não enxergo nada além daquilo que eu quero enxergar. E aí eu preciso de alguém vindo e falando, não é assim, é assim. Mas aí Deus continua mostrando, desde Gênesis, Ele continua mostrando a sua graça. Ele continua revelando a sua graça. Graça é um atributo de Deus. Tito 2, 11 a 15 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, do 11 ao 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que a graça faz. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu. Cara, você ouvir isso, você é particular de Deus, você é exclusivo. Dedicado à prática de boa obra. E é isso que nós, igreja, e é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Sabe, outra coisa que às vezes ofusca a gente enxergar a graça, antigamente, antes da reforma, eles acreditavam que eles podiam comprar a salvação. Tinha gente que comprava a salvação por lote. Dependendo da quantidade de dinheiro que dava, comprava um pedaço maior ou menor do céu. E tinha alguns que achavam que podia comprar integral. E hoje não é muito diferente. Hoje tem gente que acha que ainda pode fazer algo para ser salvo. Tem gente que acha que pode fazer alguma coisa. Essa graça que diz aqui em cima, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora. É o mesmo você falar assim: eu convidava amigos para ir para a igreja, aí ele falava assim: não, pera, deixa eu me consertar primeiro, que aí eu vou.
Gente, está difícil consertar dentro da igreja. Como é que vai consertar lá fora? E não há nada que possamos fazer para ser merecedor de alguma coisa. Deus não deve nada a ninguém. Uma vez eu estava num monte, orando com o irmão, e ele fez a seguinte oração: Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, faça isso. E aquilo entrou na minha... Eu não consegui entender. De onde surgiu isso? Se eu ainda tenho crédito contigo, que crédito nós temos com Deus? Você ter crédito, você está dizendo, se eu fiz alguma coisa e o Senhor me deve. E Deus não deve nada a ninguém. O que Ele faz por nós é amor e graça e bondade e misericórdia. E Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. Cara, ontem que alegria, vou lembrar agora, eu olhei para a Catherine ali, estava o Lucas se batizando, o bebezinho já no batismo do pai, nem veio ainda. Cara, quanta bênção ontem, quanta graça. Eu tive o privilégio de batizar o meu filho. Isso é graça. Eu mereço isso? Não. Nós não merecíamos estar ali. É bondade, é graça. E aí nós vamos entender essa graça de uma vez por todas. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, vamos prestar atenção como nunca a gente prestou atenção nesse versículo, esses dois. Diz assim, pois vocês são salvos pela fé também, irmão, é isso aí. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, não dependendo do que eu faço, para que ninguém se glorie. Porque se a minha salvação dependesse de alguma coisa de mim, lá na frente eu ia falar, não Deus, mas eu fiz isso. O Senhor não foi justo, porque eu fiz isso. Eu fui assim. E olha que maravilhosa essa graça, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A graça é um atributo de Deus e a fé é um dom que Ele nos dá. Tudo vem dEle. A vontade de buscar a Deus, de nós buscarmos a Deus, vem dEle. Porque o ser humano, a vontade do ser humano é correr de Deus. Desde o começo. É sentido contrário. E aí ele continua com a graça. Sabe, às vezes que nós nos empenhamos na igreja, eu vi essas mulheres correndo lá, e vai para lá, faz isso, e faz aquilo, fala, cara, velho. Isso é lindo, cara. Essa motivação, isso é maravilhoso. E vamos fazer um ajuda ali, outro ajuda ali.
Cara, isso é igreja. E isso acontece porque a graça já foi derramada. Isso acontece porque o dom da fé já foi derramado. João 5:24 diz assim, ó. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Esse texto, se eu não me engano, no culto passado foi lido. Ele é muito profundo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, não terá, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, em outras traduções, não entrará em juízo. Tem e não entrará. Mas passou da morte para a vida. Passou. Graça. É a maravilhosa graça do Senhor sobre nós. E a graça, ela é um presente de Deus. Como foi dito aqui, a Bíblia diz que ela é um presente de Deus. E ela foi revelada de uma forma mais absoluta, assim, em Jesus Cristo. Então nós vemos essa graça desde do Éden. E aí vem José, que foi pregado aqui também. Se a gente contar todas as pregações que tiveram, foi José, tem o Gênesis, aí vem José, a graça que Deus derramou sobre o povo ali, a bondade de Deus, e aí vem vindo, e aí chega em Cristo. E em Cristo ela é revelada de uma forma absoluta, quando Deus entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. E a Bíblia diz assim, quando éramos pecadores, Ele morreu na cruz do Calvário, para nos salvar dos pecados. Essa semana, na semana do batismo, pastor, a gente falei isso, eu fiz culto em casa a semana e pregava para a Esther e para o Vitor. Eu estava com um desejo muito forte que a Esther se batizasse. E aí a gente foi conversando e viu, deixa ela no tempo dela. Mas teve várias noites de pregações e eu falando de Jesus. Aí um dia eu perguntei para ela, falei, filha, quem é Jesus mesmo? Ela, Jesus é que veio, é o Filho de Deus que nos libertou do pecado. E eu falei, você crê nisso? Ela falou, eu creio. Então assim, agora eu acho que no próximo talvez ela... E aí a gente consegue enxergar essa graça, esse amor, essa bondade de Deus em Cristo. E a gente precisa entender uma coisa, a graça, ela é um presente. Então, nós precisamos viver o presente, certo? Vamos viver esse presente, hoje, aqui, agora. Esse é o presente. Nós estamos aqui. Então, hoje nós respiramos fundo. Hoje nós estamos aqui por graça, por bondade de Deus. Se a gente pensar dessa forma, saber que amanhã a gente não sabe, que o passado já passou, não tem como a gente mudar. Amanhã a gente não sabe,
a gente vive o melhor hoje. E a gente consegue viver todos os momentos da melhor forma possível. Porque muitas vezes esses traumas, esses medos, faz com que nós não vivamos a plenitude do momento que a gente tem que viver. Aquilo tira a nossa alegria. Quem teve ansiedade sabe disso. Tira a alegria de vida. Você sofre. E você acaba não vivendo esse tempo, esse momento bom com sua família, com seus filhos. O que a gente precisa fazer então é deixar realmente Deus cuidar disso. E Ele cuida. A Bíblia diz, quem acrescentará um minuto, uma hora que seja na sua vida com as suas preocupações? Não acrescenta, não muda, a gente não muda nada. João 1,14 diz assim: então Deus vem sempre falando de graça, né? A salvação vem pela fé, é graça, favor imerecido. E aqui em João 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí nós vemos a graça, eu vou ler alguns textos agora rapidinho aqui. Nós vemos a graça de Deus em tudo. Em tudo. Romanos 3, 23, 24 diz assim. Eu vou ler só um trechinho, porque eu coloquei só o texto na frente para a gente saber onde está. Onde está. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Graça. Graça. João 1,16. E da sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós já lemos. E aí vem o Senhor dizendo, Judas 1, 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apressar-vos e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, Salvador, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, império e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo falando. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Tudo é graça. Tudo é por causa da graça. Deus ele veio e enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, eu estou falando de graça e graça sobre graça e maravilhosa graça, mas todos nós aqui, todos nós, sabemos o que é o pecado e o que o pecado faz.
e o que o pecado fez. E o que o pecado fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. O meu pecado, o nosso pecado. O pecado, ele é destruidor. Isaías fala que ele foi esmagado por nossas transgressões. E é isso que o pecado faz. Então, Deus é bondoso em graça, mas Deus não negocia com o pecado. Não negocia. Mas eu quero que essa noite, depois de tudo que nós vivemos esse final de semana, nós saibamos que mesmo diante de tudo que está acontecendo e das aflições e das tribulações, nós temos um Deus gracioso que nos guarda e nos quer com Ele e nos levará para Ele, e Ele fará tudo isso. Ele fará tudo isso. Ele disse. O nosso Deus não é um Deus que vem apontando, eu sempre falo isso, não vem apontando e contabilizando quantos pecados você tem. O pecado, ele é destruidor, isso é fato. Fato. Mas o nosso Deus, ele não vem te apontando, ele não vem te apontando. Ele vem te cobrindo. Arrependa-se. E ele te cobre. E ele faz isso, gente. Aqui tem muita gente. Quem é casado aqui? Bênção, né? Eu estava refletindo sobre o casamento esses dias. E o Senhor veio com essa graça sobre o meu casamento. E hoje eu consigo ver através de um casamento Jesus e a noiva. O casamento, ele mostra isso. Como que tem que ser o noivo, como que o noivo tem que cuidar da noiva, como que o marido tem que cuidar da esposa. E a Bíblia fala que Jesus, ele está cuidando da noiva, ele está santificando a noiva, ele está para ele. E esse é o nosso papel, nós homens casados, cuidar e santificar, separar, abençoar. Mas fala assim, pô, mas você não conhece minha mulher. Ah, você também não conhece a minha? Não conhece. E isso não muda. É o que eu falo, não negocia. A Bíblia fala que se o marido ou a esposa estiver em Cristo, não se separe. Cara, eu não sei porque que eu vim nesse negócio de casamento, não está aqui. Ele fala, não se separe, porque aquele que está em Cristo santifica o que não está. E Jesus, ele tem cuidado da noiva. Jesus, ele tem cuidado da igreja, ele tem nos santificado. Ele tem nos conduzido para ele. Ele tem nos atraído. O olhar de Deus nos atrai para ele. E com um propósito. E aí nós vamos ler um texto
E esse texto, ele fala por si só. João 14. Nós vamos ler ele inteirinho. Diz assim, João 14, do 1 em diante, diz assim: que isso entre no seu coração, assim como entrou no meu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Olha a graça, ele já está dizendo. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar. Virei outra vez, e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo do nosso Senhor. Que nós estejamos com Ele, todos juntos. E isso é graça. Isso é bondade. Quatro. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus está dizendo aqui, cara, eu sou Deus. Eu sou Deus, e assim o mesmo Deus do passado que tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus que está te dizendo que vai te tirar de um lugar de sofrimento para te levar para Ele. Sete. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Cara, olha a profundidade disso. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ele está dizendo, eu sou um com o Pai. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, para o meu Pai. E tudo quando perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Uma observação: tudo que pedir
em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós temos essa graça. E o Espírito Santo conosco sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão. Quem acredita nisso? Aleluia. Voltarei para vós. Cara. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No dia do culto dos jovens, teve a pregação da irmã, abençoada. Isso foi uma coisa que foi falado lá, que nós somos morada dele. Nós somos morada do Senhor. E acreditar, que nós passemos a acreditar não mais no que as aflições falam, não mais no que a ansiedade fala, não mais do que os erros ou os traumas do passado fizeram, mas acreditar que tem uma graça que ela tem nos conduzido todo o tempo. Desde lá do Egito, ela tem conduzido o povo de Deus no caminho que Ele quer. Nós vamos tropeçando, assim como o pastor diz, o pecado ele não tem que ser, ele é um acidente. E acidentes acontecem e vão acontecer. Mas Ele é fiel e justo para nos justificar, se nós nos arrependermos e chegarmos diante dEle. E essa graça do comecinho aqui, ela está exposta todos os dias. Hoje nós respiramos fundo, porque a graça está sobre nós. Se amanhã nós acordarmos, é porque a graça está sobre nós. E os problemas eles vão vir, mas a gente não pode esquecer dessa graça que está sobre nós. E quem que é o autor? Quem que é o autor dessa graça? Quem que derrama esse amor por causa dessa graça? Que nós não esqueçamos disso. Dessa bondade, desse amor, dessa misericórdia.
mais uma vez para relembrar aqui, Efésios 2, 8, 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que o Senhor abençoe a todos nessa noite, com essa graça maravilhosa, com essa maravilhosa graça. E que saiamos daqui, gente, sem culpa, sem medo, sabendo que Ele está no controle. Não vamos querer mais ser Deus de nossas vidas. Vamos verdadeiramente entregar a Ele. Senhor, eu acredito na Sua graça, eu acredito que eu respiro por causa da Sua graça, por causa da Sua bondade. E eu acredito em tudo que a Tua palavra diz. E tudo que nós lemos aqui foi sobre a bondade e sobre a graça de Deus. Sobre o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. Deus, Ele tirou do Egito, Ele cuidou durante, e estava junto. E aí Jesus vem e diz assim: cara, eu estou cuidando de vocês para trazer vocês para mim. Então, o pior que pode nos acontecer, que não é o pior, é ir embora daqui. Então entenda, o pior que pode nos acontecer, que não é o pior, é ir embora daqui. Mas enquanto nós estamos aqui, a graça dele está sobre nós, está nos conduzindo. E nós estaremos aqui até o dia em que Ele quiser. E que esse entendimento nos livre do medo. Qualquer medo, medo de doença, qualquer medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não temamos a homens, ao que o homem pode fazer. Porque o Senhor já nos separou, gente. O Senhor já nos separou para Ele. Eu estou indo, Ele disse eu estou indo. E Ele foi. E prepararei moradas para vocês, para que vocês estejam junto comigo. Eu acredito que está tudo prontinho. O apóstolo Paulo, ele disse assim: a minha vontade é ir para estar com o Senhor, mas ainda não é o momento. E isso serve para todos nós que estamos aqui. Nós não sabemos se vamos viver 30, mais 40, 50, 100 anos. Não sabemos. Ele sabe. E seja quanto for, Ele vai conduzir com essa graça, com essa bondade. Eu queria orar com vocês.